Que você seja alegre, mesmo quando vier a chorar. Que você seja sempre jovem, mesmo quando o tempo passar. Que você tenha sempre esperança. Deus. Glória a Jesus. Salve a igreja na paz de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nós estamos aqui na sua presença, na sua casa, para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nos alegrar na presença do Senhor. Aleluia. Onde há a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Aleluia. Algo acontece de bom na nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar se colocando em pé, vamos orar. Vamos dar a face do Senhor. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos na tua presença nesta hora, meu Pai, para, Deus, buscar a tua face, Senhor, buscar a tua presença, meu Pai. Pois o Senhor, Deus, aleluia, é o Deus vivo, é aquele que preenche o vazio, Senhor, que há na nossa vida. Pois muitas das vezes, Senhor, nós nos encontramos em situações difíceis, Senhor, em que a nossa carne, ela briga com a gente, Senhor, derrubar, Senhor, ela quer nos colocar no chão, Senhor. Mas a tua palavra nos ensina, Senhor, que nós devemos andar em espírito, Senhor, buscar a tua presença, a tua paz, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um que entrou, Senhor, por esta porta, ou que ainda vai entrar, Senhor, na porta, pela porta da tua casa, Senhor, do teu templo, possa sentir a tua presença, Senhor, possa buscar a tua face, Senhor, e não venha sair daqui, Senhor, sem a resposta do Senhor, meu Pai. Aleluia, louvado e glorificado seja o teu nome. Nós colocamos tudo na tua presença, Pai, já agradecendo no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Se o microfone lá nesse canto fala sem microfone, não tem problema não. Aleluia. Louvado seja Deus. A obra de Deus não para. O Senhor nos deu voz para falar e nós vamos falar em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Eu queria pedir para a igreja, esteja abrindo a palavra comigo. Aleluia. Em Romanos, bendito seja o nome. Glória a Deus. Romanos, no capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8. Amém? Os irmãos podem procurar Jesus. Romanos aí, mais no final da Bíblia, você abre em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos aí em Romanos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É o que nos diz a palavra do Senhor nessa noite, irmão. Vitória. Deus é por nós. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra do Senhor fala, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Aleluia. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aqui a palavra do Senhor está dizendo, irmãos, que se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta, né? Depois uma ponto de... Porque há muitas coisas contra nós neste mundo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você é alcançado pela de Deus, o mundo
se torna inimigo da gente. Porque se nós for fazer a vontade deste mundo, nós constituímos inimigo de Deus. Por isso que nós temos que buscar dentro da palavra do Senhor, aleluia, o reforço, para nós caminhar dentro da palavra do Senhor. Né? Versículo 32 fala assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? A Bíblia está dizendo, irmãos, que Deus tem algo na nossa vida. A Bíblia está dizendo todas as coisas, aleluia, em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A bênção de Deus, ela é completa na nossa vida em Cristo Jesus. Aleluia. Versículo 33 diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem nos justifica. Aleluia. As pessoas podem olhar para a gente, podem olhar e dizer, apontar, mas a palavra do Senhor fala que é Deus quem nos justifica. Nós temos falhas, sim, mas nós somos justificados pela palavra, pela fé na palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Jesus, ele intercede por nós, irmãos. Aleluia. Enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós estamos chorando, enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos sorrindo, Jesus, a Bíblia diz que Jesus intercede por nós. Aleluia. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não aguento de tanta aprovação, eu não aguento, está pesado. Jesus intercede por mim e por você. Aleluia. Louvado seja Deus. É nele que você vai encontrar a força para você caminhar. Aleluia. Em Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. E a palavra continua dizendo que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Eu costumo dizer, o que nos separa de Jesus Cristo é o pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas quando nós estamos buscando a face do Senhor, quando você está clamando, aleluia, nada vai poder te separar. Não. Nem dor, nem tristeza, nada, nada, nada. A Bíblia diz nada. Mas você tem que ficar firme, nós temos que ficar firme em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque nele, aleluia, nós temos a nossa vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos então estar passando agora para os louvores. A Tônia com a Thalita vai estar louvando juntamente com a igreja. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Convido a igreja a se colocar de pé. Glória a Deus, aleluia. Antes trabalhava sempre com temor. Aleluia, Jesus. Mas descansa agora em meu Salvador. Antes esperava, hoje veio, sei que estou salvo em Cristo, meu bendito Rei. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é tudo bem. Aleluia. Antes desejava bênçãos do Senhor, hoje mais em Cristo, mais de seu amor.
Aleluia. Não somente a bênção que tão pronto dá, mas Ele mesmo a fonte em que tudo está. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Aleluia. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Glória a Jesus. Aleluia. Antes duvidava, era sempre o eu. Hoje bem conheço Cristo além do véu. Aleluia. Sacerdote eterno, lá por mim entrou. Nele estou completo, nele aceito sou. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Aleluia. Antes queria o mundo, hoje é só Jesus. Antes eram trevas, hoje é plena luz. Antes o receio, hoje a doce paz. Tudo a Cristo deixo, Ele satisfaz. Tudo Aleluia, em Cristo, Glória a Deus. que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. As palmas glorificam o nome do Senhor, amém, igreja? Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Adore o Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Pai. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Oh, glória. Todos hão de ver. Aleluia. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Por gerações Aleluia. Ele é. Aleluia. Tempestade em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito
Quão grande é o meu Deus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Cantarei, quão grande é o meu Deus. Aleluia. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. As palmas glorificam o nome do Senhor. glória. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o teu nome, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Eu Deus. me rasgo Aleluia. por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Aleluia. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Deus. Aleluia. Eu me Aleluia. rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Aleluia. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar Glória a pelo Deus. Aleluia. fogo, não temerei na tua fumaça Glória a de Deus. glória. Oh, aleluia, Eu Jesus. entrarei longe do santo Oh, do Espírito de Deus. santo. Aleluia. Não sei mais viver. Glória a Deus. Aleluia. Quem já Oh, pisou glória. no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar sabe viver.
As palmas glorificam o nome do Senhor, amém, igreja? Nós agradecemos essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui a presença do Senhor, irmãos, a presença do Espírito Santo está aqui no nosso meio. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala de uma mulher que ela precisava muito de uma cura. E a palavra do Senhor fala que ela estava ali entre a multidão e ela não desistiu. Ela foi até tocar em Jesus. E Jesus disse assim: quem me tocou? Os discípulos diziam: mestre, a multidão te aperta, o Senhor não pergunta quem te tocou. Mas saiu virtude de Jesus. E, aleluia, Jesus está aqui. Se nós tocarmos em Jesus Cristo, vai sair virtude de Jesus para mim e para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Oh, bendito seja o teu nome. Nós temos que buscar a face de Deus, irmãos. Nós temos que derramar na presença do Senhor. Aleluia. Porque a presença do Senhor, ela traz cura. A presença do Senhor, ela liberta. A presença do Senhor, aleluia, ela prospera a tua vida. Ricacha lá, temanás. Aleluia. Oh, glória.
Tudo que o inimigo da nossa alma quer é que nós chegamos aqui e não recebemos nada. Tem pessoas que falam, eu entro na igreja, eu não sinto nada. Mas aquele que busca, aleluia! A palavra de Deus fala que aquele que bate, as portas se abrem. Aleluia! Aleluia! Jesus, ele tem tudo o que nós precisamos. Aleluia! Basta nós buscarmos. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. No momento em que você adora, no momento em que você glorifica, aleluia, os anjos de Deus, eles estão trabalhando por nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Você pode, aleluia, você pode crer. Deus está trabalhando na nossa vida, na minha e na tua vida. Aleluia. O nosso tempo aqui nessa terra, irmãos, é muito pequeno. É muito pequeno. Se nós não acordarmos a tempo, o inimigo vai roubar aquilo que foi nos dado. Porque Jesus disse, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. O diabo tem roubado de muitas pessoas a paz, ele tem tirado de muitas pessoas a visão celestial. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão olhando para baixo. E a Bíblia diz que nós temos que olhar para cima. Aleluia, onde Cristo está. Aleluia. E o que é mais interessante, e o que é mais importante, irmãos, que quando nós buscamos a Deus, aleluia, a resposta daquilo que nós precisamos, ela vem na nossa vida. Aleluia. Então abra o seu coração e busque a Jesus. Agora nós estamos aqui. Amanhã nós vamos trabalhar, nós vamos estar neste mundo, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas pode ter certeza. Aleluia. O Senhor, Ele vai nos acompanhar. Amém? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, nós vamos passar para as ofertas da casa do Senhor. E aí eu passo para o pastor Mário, que vai estar dando continuidade aí da obra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. É um momento de nós sermos abençoados. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa na nossa vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus vivo. Glória a Jesus. Aleluia. Estende as tuas mãos para cá e vamos, então, agradecer ao nosso Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós colocamos aqui, Senhor, na tua presença, em obediência à tua palavra, Pai, com muita alegria no coração, Senhor, porque é maravilhoso, meu Pai, quando nós colocamos, semeamos na terra, né? Nós vemos aquela semente brotar, produzir, aleluia, e também nós estamos semeando, aleluia, e nós sabemos, Pai, que a Tua palavra é maravilhosa,
Aleluia, os frutos, eles virão na nossa vida, Senhor. Aleluia. E a palavra do Senhor é fiel quando o Senhor fala que repreende o devorador, em nome de Jesus. Que a tua igreja não venha gastar com aquilo que não é pão, Senhor. Que o devorador seja repreendido, que o espírito da miséria, que o espírito da doença, da derrota, do fracasso, venha cair por terra em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pai, nós apresentamos ao Senhor, já agradecendo pela vitória do teu povo, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Passando o pastor Mário, então, dar continuidade aí da obra do Senhor. Igreja, antes de eu cumprimentar a igreja, eu vou dar uma oportunidade para a nossa irmã Leninha, que tem nos ajudado de quarta-feira, nas visitas, nos domingos, e ela sempre tem algo interessante, algo para falar para nós. Boa noite, igreja. Glória a Deus. A paz seja convosco. Amém? Hoje eu mudei um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é culto de missão, né? Em nome de Jesus. Onde a gente faz, né, os cultos de missões, sempre para estar relembrando, né, que a obra missionária, podemos assentar em nome de Jesus, amém? A obra missionária, ela tem que ter continuidade, ela tem que dar continuidade, né? E como? Comigo, com você, nós somos missionários, né? Quando a gente leva a palavra de Deus, a gente ora ou a gente contribui, a gente está levando a obra missionária à frente, amém? Eu estava meditando nessa palavra já há alguns dias, o Senhor estava falando comigo, né, nessa palavra. Hoje eu estava meditando nela, né, hoje à tarde, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 4, amém? Lucas, capítulo 4. E depois eu vou estar dando uma corridinha só em alguns versículos bem rapidinho, que é só uma oportunidade mesmo, então eu quero ser bem rápida mesmo. Lucas, capítulo 4. O título diz aqui, a tentação de Jesus, amém? Glória a Deus. O verso 1, o verso 1 e o 2, diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando ele, teve fome. Eu vou estar andando, os irmãos, né, quiser acompanhar aí, né, que eu li o capítulo 4, mas eu já vou pular logo lá para o verso 14, amém? Que diz assim, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda a terra em derredor. Ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado um livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? E o verso do 31 ao 35, já que eu vou dar uma rapidinha passada aqui, diz assim, e desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. O verso 33 diz assim, e estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio,
imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus repreendeu, dizendo: Calai-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns aos outros, dizendo: Que palavra é essa, que até aos espírito imundo manda com autoridade e poder, e ele sai? Irmãos, como hoje é culto de missão, o Espírito de Deus me levou, né? O Espírito Santo me levou a trazer uma reflexão ao meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos a respeito das idas de Jesus, a chegada de Jesus. A Bíblia diz assim que ele voltou para o Jordão, depois foi para a Galileia, depois chegou a Nazaré, e assim ele foi percorrendo, né? Desceu a Cafarnaum, e aonde ele passava, os milagres aconteciam. Aonde ele passava, as curas aconteciam, as libertações aconteciam. Porque na época, né, não diferente, né, de hoje, havia muitos doentes, havia muitos endemoniados, havia muitas pessoas realmente precisando de um milagre, mas milagre mesmo, né? Um milagre. Então, ali aonde Jesus passava, aonde ele chegava, né, que ele falava, a palavra dele vinha, ali a cura acontecia e as pessoas eram libertas. Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: Jesus ainda vai, Jesus ele vai até hoje, Jesus ele chega até hoje. Então, nessa rápida palavra, eu quero dizer que Jesus ele andou percorrendo, aonde ele passava, ele curava. E o Espírito Santo de Deus diz no meu coração que hoje ele está aqui. Hoje ele está aqui. E aonde ele chega, ele bate. Se nós abrirmos nosso coração e convidá-lo a ele entrar, dar liberdade para ele, as coisas vão acontecer. Não existe coisa difícil, não existe curas difíceis que ele não possa fazer, não possa realizar ainda. Jesus é o mesmo hoje, foi mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então Jesus foi, aonde ele passou em Cafarnaum, ele passou ali na Galileia, ele passou em vários lugares, muitos lugares que não está sendo citado aqui, mas hoje Jesus está passando aqui. Hoje Jesus está passando aqui, e hoje ele quer liberar a cura, ele quer liberar a libertação. Cabe a nós pedir e acreditar e ter fé. Irmãos, rapidinho eu quero falar. Há um tempo que eu vinha sofrendo com problema que deu um problema no meu coração, e eu vivia no medicamento. E eu tomava os medicamentos, de repente eu mesma resolvia parar com os remédios, e quando voltava de novo as crises, eu voltava de novo nos medicamentos, e foi chegando um ponto que eu comecei a olhar para mim, olhar no espelho, e eu comecei a sentir diferente. Aí, só que eu não falava nada. Eu não falava, eu via, mas eu não comentava, nem com meu esposo eu não cheguei a falar. Só que daí os meus filhos começou a notar. Um dos meus filhos chegou e falou assim: mãe, a senhora está com o rosto tão inchado. E eu já tinha visto aquilo. Aí eu pensei, falei assim: é o remédio, né? É o remédio que eu tomo que está deixando eu assim, né? E eu não falei nada, mas eu fiquei com aquilo, sabe? E além disso, um problema no meu braço, que eu tenho uma tendinite. Tinha, né? O dia que o pastor Nelson veio, que ele pregou, todos sabem que ele trouxe a mensagem, ele testemunhou a respeito do problema dele que ele tinha, né, no coração. Deus usou ele para falar a pessoas que estavam com dor, né, que tinha chegado aqui, que Deus estava ali curando. E eu falei: Senhor, o Senhor está falando comigo. O Senhor está falando comigo. E eu cheguei em casa e eu falei assim: Senhor, eu não vou tomar mais esse remédio. Eu não vou tomar, né? E eu vou me colocar nas tuas mãos e o Senhor sabe o que vai fazer comigo, mas eu não vou tomar esse remédio. E ali, irmãos, eu parei. E o remédio, ele é assim, você começa a tomar, mas depois para parar, você não pode parar assim, sabe, de uma vez. Tipo assim,
hoje eu não vou tomar e não vou tomar mais, igual eu fiz. Eu não vou tomar e não vou tomar. Você tem que tomar um dia, né? Falta 2, 3 dias, depois você toma, depois você vai diminuindo aos poucos, até parar de uma vez. E eu parei de sopetão. Falei, não, eu não vou tomar, porque eu creio que Deus usou o pastor para falar comigo. Foi comigo que ele falou. Não sei se tinha outras pessoas na igreja com o mesmo problema, mas eu senti que foi comigo. Então eu peguei e falei, eu não vou tomar mais. Peguei e parei. Naquela semana, irmãos, que eu parei com o remédio, eu já comecei a sentir uma transformação no meu organismo. Eu comecei a sentir coisas que eu não estava fazendo, eu já comecei a sentir. Então, eu senti que era, como diz, o meu organismo já estava liberando aquelas coisas que o remédio estava prendendo. E eu falei, glória a Deus. Amém. E eu vou falar, irmãos, diante o diagnóstico que o médico passou para mim devido a este problema, o diagnóstico é tão apertado que é difícil uma pessoa que tem família não vivenciar e não passar. É difícil. O dia que o médico falou para mim, Marlene, você não pode isso, aquilo. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho neto, eu tenho parente, e é uma coisa que é difícil. Quem tem família sabe, né? Que às vezes, como diz, é uma coisinha dali, a gente entristece, é uma coisinha dali, como diz, a gente acaba alterando. Porque não adianta, como diz, eu estou pregando, eu estou falando aqui, mas eu falei esses dias lá, não sei se eu estou errado, mas, gente, nós não vivemos, pelo menos, estou falando de mim. Se eu estiver errado, que os irmãos me perdoem e ore por mim para que eu mude. Mas eu não consigo viver 24 horas só em espírito, só aquele docinho, só falando, não, a gente tem uns momentos ali que às vezes a gente, né, igual eu ouvi uma mensagem, a gente tem um Pedro escondido dentro da gente, que às vezes ele quer sair, a gente não pode deixar. E para quem tem família é difícil. E eu tenho vivenciado momentos difíceis no meio da minha família, irmãos. Difícil mesmo. Eu falo que é difícil, que não é fácil. E eu falei assim, gente, é Deus mesmo que liberou essa cura para mim. É Deus. Porque quando eu fui parar no médico, irmãos, eu estava a ponto de ter um colapso naquele dia ali, porque lá mesmo ele já me deu o remédio. Falei, Marlene do céu, você tá ruim. Então, irmãos, eu agradeço a Deus, porque naquele dia eu ouvi a palavra, eu acatei aquela palavra. E para a glória do Senhor, irmãos, eu estou bem. E aí ficou meu braço, eu deixei de trabalhar devido a esse braço. A médica falou assim, Marlene, isso daí é crônico. Você tem que viver debaixo de anti-inflamatório e fisioterapia. E eu estava fazendo fisioterapia, foi uma terapeuta que falou para mim. Eu falei, bom, se a fisioterapeuta está falando que é uma coisa crônica, eu não vou mais fazer fisioterapia, porque eu vou ficar fazendo aqui, vindo aqui, não vai resolver muito a minha situação. Parei também, sabe? Parei com os remédios, parei. E parei com o serviço que eu tinha, só que devido, eu falei, não, eu não posso ficar parada. Continuei, arrumei uns biquinhos aí, estou fazendo uns bicos. Só que o dia que eu vou, eu chego em casa com muita dor. E na sexta-feira eu deitei, esse braço doeu. Eu acordei de noite e o meu braço doía. E eu coloquei a mão e falei, Senhor, eu não sei se não foi comigo, mas eu acatei para mim aquela cura. E eu não vou levantar para tomar remédio. Passa no meu braço aqui e tira essa dor. Dormi. Acordei cedo, eu não tinha mais nada. Então, tem coisa, mas que a gente tem que brigar com aquilo. Se Deus liberou a palavra, nós temos que tomar posse, né? Como diz, e brigar com aquilo. Se vem, não, você não é minha. Jesus já curou, ele falou que me curou, né? E nisso daí a gente tem que tomar posse da palavra. Porque a Bíblia fala assim que Jesus, ele curava. Pensou se o paralítico não toma posse da palavra, será que ele ia andar? Ou será que ele ia ficar uns dias andando, depois ele ia voltar a ser paralítico de novo? A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala assim que quando ela tocou, ela sentiu a cura, porque parou instantaneamente. E será que alguns dias depois ela falou, mas será que foi eu mesmo? E ela voltou? Não! Então, quando Deus libera, quando Jesus libera, está curado, está curado. E hoje Jesus está aqui para fazer essa obra maravilhosa nas nossas vidas. Eu não sei
Talvez vocês que estão aqui dentro não tem nada, estão, graças a Deus, cheios de saúde, com perfeição, tudo. Mas talvez alguém que está ouvindo essa palavra, né, pelo Face, está ouvindo, está precisando de uma cura. Eu quero dizer que esse Jesus, por onde ele passava, ele andava, ele chegava, ele saía, ele ia e ele fazia a obra. E ele deu essa continuidade para nós, o ide para nós. Ide, né? Curai os enfermos, expulsai os demônios, né? Esse ide é para nós. Esse ide é para nós. E eu quero compartilhar com você que Jesus, ele está aqui. O ide é para nós, mas o milagre e a obra quem faz é o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus que levou Jesus para ser tentado no deserto, é o Espírito de Deus que nos envia para dar continuidade nesse ID, para dar continuidade nessa obra missionária, essa obra maravilhosa. E quando ele abre os nossos lábios para falar, ele tem compromisso de fazer. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Que os irmãos possam estar louvando a Deus com uma salva de palmas, porque ele merece. Glória a Deus. Graças a Deus. Igreja, eu saúdo todos vocês com a paz do Senhor, uma paz de alegria, uma paz de esperança. E hoje, mais uma vez, Deus vai nos dar uma palavra, e hoje uma palavra que eu tenho certeza que vai nos libertar da pobreza espiritual. Nós precisamos crer e clamar e falar alto e louvar para que nós tenhamos um espírito avivado, para que passamos a ser uma igreja não morna, mas quente, avivada. E hoje, através da palavra, eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes aqui dentro, entre nós. E a você também, você aí que está em casa, também vai ser para você. Queridos irmãos, vamos se pôr de pé aqueles que não estão com criança, apesar que as crianças hoje estão lá embaixo já, as criancinhas, e nós vamos pedir para o Pai permissão para que, no falar da palavra dele, que já foi falado aqui, mas que nós tenhamos algo muito fortalecido pelo Espírito Santo, porque é uma palavra de avivamento, é uma palavra de missões, e hoje é o 3º domingo do mês, é missões. Pai querido, Deus amado, nós estamos encarregados de falar de missões neste domingo, neste 3º domingo. E a gente com o joelho trêmulo e carregado de temor, nós pedimos, Pai, derrame sabedoria em cada um de nós. Derrame sabedoria para mim, que vou interpretar a tua palavra. Derrame sabedoria para aqueles que estão nos ouvindo, abrindo nossos olhos, abrindo nossos ouvidos, e nós vamos sair daqui avivados, nós vamos sair daqui alimentados, porque o Senhor está atrás de tudo isso. O Senhor é que comanda tudo, e nós te agradecemos desde já, e tomamos posse das tuas bênçãos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar. Eu gostaria ainda, só para abrir esse culto de missões, que os irmãos abrissem no livro de Mateus, capítulo 28, e é o primeiro evangelho, Mateus. Nós vamos ler Mateus e vamos ler Marcos. Mateus é o 28, somente o versículo 19, e depois nós vamos pular para Marcos, capítulo 16, e vamos ver que nesses dois evangelhos tem dois ensinamentos para nós, com o mesmo assunto, mas que Jesus repartiu. Ele repartiu que nós precisamos, nós fazermos discípulo e outro nós pregar o evangelho. Isso se chama missão. Missão é ir, missão é permanecer, missão é orar. E missão também é contribuir.
O Francisco, você faz favor, abre para o Adriano, em Mateus, ele já abriu? Em Mateus capítulo 28, vamos ler o versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Somente aí. Então, no Evangelho de Mateus, Jesus está pedindo para que nós irmos e fazer discípulos. Que a igreja de Jesus Cristo precisa fazer discípulos. Precisa ensinar, fazer discipulados. E quando nós chegamos em Marcos, capítulo 16, no versículo 15, vocês acharam? Eu espero vocês achar para acompanhar, para nós entendermos direitinho. É a mesma coisa, sim, é missão. Só que aqui ele está dizendo para nós, lá era para fazer discípulo, e aqui é para nós evangelizar. Vocês viram como é importante nós prestar atenção na palavra de Deus? Ele diz assim, e disse-lhes, capítulo 16, versículo 15 do Evangelho de Marcos, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então a ordenança de Jesus na missão, Jesus foi um missionário. A igreja, depois que Jesus se ascendeu, nasceu a igreja primitiva. E essa igreja, Jesus deixou esses dois recados. Fazei discípulos e pregai o evangelho. Porque para pregar o evangelho precisa ser discípulo. E para ser discípulo nós precisamos aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, batizar, aí nós passamos a ser nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, aí nós somos discípulos. E quando nós passamos a ser discípulos, somos discipulados pela igreja, nós passamos a pregar o evangelho. Irmãos, agora vamos para a palavra de hoje. Abre as suas Bíblias em Isaías, profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos e hoje a palavra de Deus vai ser de avivamento, irmãos. Eu já vou dizendo desde já, você que veio buscar um avivamento, você que veio buscar um reforço espiritual, hoje você vai levar. Porque hoje vamos falar sobre missões, mas aquelas missões, aquele exemplo que Isaías deixou, Isaías capítulo 6, aquele exemplo que Isaías deixou, é para que nós compreenda, é para que nós entenda e tenha esse avivamento espiritual. E é isso que nós estamos precisando, é isso que os evangélicos, os cristãos estão precisando. Nós não podemos ficar na mesma todo dia, igual, nós temos que evoluir. Nós não podemos ficar num degrau de escada, que eu digo sempre isso aí. O espiritual, nós temos que ter uma escada na nossa frente. Nós temos que subir essa escada. Na nossa carne, nós descemos a escada. Vamos ficando velhinhos e vamos descendo cada degrau até descer os 7 palmos lá no fundo, que é a morte, que é a lógica, que nós sabemos. Agora o espiritual é subir o degrau, é a escada de Jacó, é aquela escada que Jacó viu, que os anjos subiam e desciam, que ela saía da terra e emendava com o céu. Essa escada espiritual que nós precisamos subir, nós não podemos se acomodar. Subimos 1, 2 degraus e já paramos. Nós precisamos subir vários degraus. E a palavra de hoje vai ser o exemplo. No Isaías, que se chama o título aqui, O Chamado de Isaías.
capítulo 6, versículo 1. Nós vamos meditar aqui alguns versículos e vamos comentar e vamos sentir, aquilo que o Espírito Santo vai nos colocando e nós vamos falando dentro dessas 6, 7, 8 versículos. Que algo precisa acontecer esta noite, algo de avivamento, algo de crescimento espiritual, precisa acontecer e vai acontecer, porque eu creio que o Senhor é poderoso. A Leninha disse aqui que o Senhor começa, que quando alguém é curado, é libertado, ele não volta mais a ter aquele mesmo problema. E a Bíblia é bem claro, através do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a obra, ele termina e ele aperfeiçoa. Então nós temos que procurar cada dia mais o aperfeiçoamento do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá, acompanha o pastor Mário. Você também aí que está em casa, acompanha comigo. Capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Pastor Mário, explica melhor isso aí, porque a Bíblia ela é bem reduzida, porque se ela fosse explicar tudo, o livro não tinha tamanho, esse livro. Então é um resumo, as coisas são reduzidas, que é onde nós só vamos ter o entendimento através do Espírito Santo de Deus, senão nós não vamos entender. Então por isso que nós precisamos vir na igreja, aquele que é o pregador, aquele que está com condições de explanar a palavra de Deus, e nós ouvirmos, acompanharmos e aprendermos. E assim o pregador também aprende junto. Então, o que está mostrando nós aqui, que o rei Uzias foi um grande rei, um rei que marcou muito aquela época. E por isso que Isaías, o profeta, naquela noite, naquele dia, naquele momento, ele estava sendo consagrado verdadeiramente o profeta messiânico, o profeta que 600 anos antes de Jesus nascer, ele já profetizava o Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, segundo os historiadores, o profeta Isaías estava passando uma dificuldade grande, estava em momentos difíceis, ele tinha perdido o parente dele, era épocas de perda, e muitos acham que ele entrou no templo praticamente desanimado, caído, sem o ânimo, porque ele já estava passando um certo período e não era consagrado profeta. Às vezes, irmão, nós estamos na igreja e temos o sonho de pregar a palavra, e às vezes nós demoramos, ou demora para nós termos a oportunidade, às vezes nós resolve até querer desistir. E segundo os historiadores, Isaías estava muito abatido, entristecido naquele dia. E por isso que naquele momento que ele estava no templo, que ele poderia não ter ido, ele poderia ter pedido para alguém dizer, olha, eu não vou hoje, eu não estou passando bem, eu estou abatido, eu estou com a minha alma triste, hoje eu não vou. Ele tinha todo esse direito, como nós também temos esse direito, mas quanto mais abatido nós estivermos, mais próximo de Deus nós precisamos ficar, mais na casa do Senhor nós precisamos ir, e chegando na casa do Senhor, nós não precisamos falar alto, nós podemos dizer, Pai, eu estou aqui, Pai, eu sei que o Senhor sabe que eu estou aqui porque o Senhor está me vendo, eu vim aqui só para pedir, não, Pai, eu vim aqui para te agradecer também, eu vim aqui para agradecer os livramentos que o Senhor me deu, e assim estava ali
Isaías, e eis que a Bíblia diz que ele foi levado em espírito e que ele viu algo assentado sobre o alto e sublime trono. Esse alto e sublime trono é o nosso Deus, é o nosso Pai. Ele começou a se transformar ali. Ali ele começou a voltar a ser o velho Isaías. Ali ele voltou a começar a ficar avivado. Porque só quem pode estar num alto e sublime trono é o Senhor, nosso Deus. E quando ele diz aqui que dentro dessa visão que ele teve, e o seu séquito enchia o templo, eram as suas vestes. Então nós começamos a imaginar agora, o nosso Pai, o nosso Deus poderoso, saiu do seu trono. Aonde fica o trono de Deus? No terceiro céu. Em outra dimensão, em outro local. Ali nós não conhecemos. Ali o apóstolo Paulo, em visão, ele esteve, chamado terceiro céu. Então nós temos que medir o primeiro céu, é quando nós vemos aí as aves voando. Onde a nossa vista consegue alcançar. Ali é o primeiro céu. O segundo céu é considerado aonde estão os astros, as estrelas, as potestades do mal, a potestade do bem, as grandes guerras espirituais. E o terceiro céu é em outra dimensão. É onde está o trono de Deus. E nós, para imaginar, nós estamos imaginando agora que somente as vestes, a ponta das vestes, a barra, né? Naquele tempo se usava vestido, a barra das vestes do vestido de Deus estava saindo do segundo, do terceiro céu. Vamos começar a imaginar, passando pelo Sol, passando pela Lua, passando por Júpiter, passando por tudo aqueles astros, e a gente percebe todos eles prestando continência somente para as vestes do Senhor. Porque Ele é muito grande. Ele é muito grande. A Bíblia diz que com uma mão Ele segura um bebê, e com outra mão Ele segura toda a terra. E para Ele não faz diferença de peso. A Bíblia diz que Ele mede com a concha da sua mão, Ele mede todas as águas. Então, irmãos, comece a imaginar essas vestes do Senhor, começa a descer e descer até chegar no templo onde estava Isaías. E o que aconteceu com esse templo, que diz aqui a Bíblia? Enchia o templo. Enchia do quê? Enchia de glória. Versículo 2. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Olha bem, irmãos, 6 asas, cada um com uma função. Com 2 cobriam os seus rostos. Com 2 cobriam os seus pés. E com 2 voavam. Pastor Mário, que escalão de anjo é esse serafins, hein? Serafins é o tipo do anjo que significa fogo. Fogo de Deus. Serafins é o tipo de anjo que significa que ele não pode viver na terra.
Ele não pode. Tem anjos na terra? Tem anjos circulando aqui, sim. Mas é um tipo de escalão de outros escalão de anjos. O anjo Miguel, o anjo arcanjo e outros anjos que tem por aí. Os serafins é um anjo que significa fogo. Assim como os serafins é um anjo que significa fogo, querubins, que só é escrito esse nome querubins somente uma vez na Bíblia, que é aquele que fazia parte, que ficava em cima da tampa da arca. Esses serafins também, é só aqui que fala desse anjo. Mas você vê que numa voada, numa rajada, ele fazia 3 coisas. Tapava o rosto de Deus. Tapava os pés. Às vezes nós não damos importância, porque a Bíblia fala tanto nos pés. Lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Porque os pés é que nos levam em vários lugares. Os pés é que nos conduzem. Às vezes os nossos pés entram em lugares satânicos. E às vezes os nossos pés entram em lugares abençoados, o templo do Senhor. E a outra asa voava. Agora, veja o que Isaías, em espírito, veja o que ele estava vendo, o que ele estava sentindo, porque a Bíblia diz que serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, como eu já li, com 2 cobriam os seus rostos, os rostos de Deus, né? E com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E o versículo 3 dizia assim: e clamavam uns aos outros. Eram 6 asas, mas não era um serafim só. Dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías viu aquilo, ele ficou encantado, porque, irmãos, o templo estava cheio de pessoas, mas só Isaías viu. Às vezes vocês podem estar aqui no templo do Senhor, na casa do Senhor, vocês podem estar vendo coisas que o outro não está vendo, que são as coisas espirituais. Tem pessoas que têm o privilégio, têm o dom de ver, essas pessoas sofrem, porque essas pessoas muitas vezes vê a vitória de uma pessoa e também vê a derrota. Eles são judiados, eles sentem. Então, tudo aquilo que estava acontecendo naquele templo, somente Isaías estava vendo. Aquilo era porque para mudar Isaías, para transformar ele realmente num verdadeiro profeta messiânico, profeta de Cristo. Eu vou repetir para vocês, e vocês começam a sentir aquilo que Isaías sentiu. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. A palavra santo aqui está querendo dizer separado, diferenciado. Deus é diferenciado. O que nós podemos obedecer a Deus, claro, mas que nós temos que batalhar sempre, e Ele autoriza isso, é nós buscar ter o caráter dele, a
assim como Cristo quer que nós procure ter a mente de Cristo. Porque nós, com a mente de Cristo e com o caráter de Deus, nós somos muito mais, como já foi lido aqui, muito mais do que vencedor. A Bíblia diz, eu quero que vocês comecem a imaginar esse templo. Comece a olhar a situação desse templo. A Bíblia diz no versículo 4 que os umbrais das portas se moveram. A voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Quando Deus falava com Moisés, Moisés tinha uma tenda dentro da congregação, ele tinha uma tenda um pouco distante. E o povo hebreu, o povo, os príncipes, quando a tenda de Moisés enchia de fumaça, eles sabiam que Deus estava lá. Que Deus estava falando com Moisés. Porque a Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. Esse falar face a face não é que ele via Deus. Deus ninguém viu. Falar face a face é ter intimidade com o Pai. Falar face a face, nós também podemos ter esse privilégio. Você fala e ele responde. Salmo 91 é um grande exemplo. É o diálogo entre Davi e Deus. A partir do momento, o dia que vocês forem ler o Salmo 91, vocês lembram nisso que eu estou dizendo para vocês. É um grande diálogo entre o rei Davi e Deus. Davi falou com Deus 13 versículos. O dia que vocês for ler, lembra disso. E Deus precisou de 3 versículos só para responder. Vamos abrir, só para a gente ilustrar isso que Deus colocou para mim agora, Salmo 91. Vamos ver esse diálogo, não vamos ler ele inteiro, não precisa ler inteiro, vamos ler só a resposta que Deus deu para Davi. A sabedoria, a grandeza de Deus é tão grande. Abre no Salmo 91 e vamos ler os versículos 14, 15 e 16. Essa é a resposta de Deus no diálogo com Davi. Salmo 91, um grande diálogo entre Deus e Davi. Entre Davi e Deus. 13 versículos, 13 versículos precisou Davi para falar com Deus. 3 versículos precisou Deus para responder para Davi. Olha a resposta de Deus. Versículo 14. Porquanto tu encarecidamente me amou. Aí não é Davi que está falando, é Deus que está respondendo para Davi. Também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Versículo 15. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e glorificarei. Versículo 16. Fartoloei com longura de dias, longanimidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Glória a Deus. Então, queridos irmãos, dentro dessa visão de Isaías, do profeta Isaías, ele sentiu que os umbrais das portas chegaram a tremer. O templo encheu-se
de fumaça. E no versículo 5 diz assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A emoção do profeta Isaías foi tão grande. O avivamento que caiu nesta alma vivente, nesse homem, foi tão forte, foi tão grande, que basta ser mostrado para ele somente a aba das vestes do Senhor. Bastou para que simbolizasse na mente dele que ele estaria vendo o Criador, que ele estaria vendo o Pai. E ele já estava ficando preocupado. Ele estava achando que ele precisava ser perdoado, porque ele sabia, e nós precisamos aprender isso, nós não podemos nunca fugir disso, que nós somos homens de lábios imundos. Não adianta nós tapar o sol com a peneira. Nós somos homens de lábios imundos, no meio de um povo de impuros lábios. Não dá para fugir disso. No versículo 6, os querubins tomaram a providência para poder acalmar o profeta Isaías. Para que o profeta Isaías recebesse aquela força espiritual, aquele calor vindo de Deus, aquele fogo vindo dos querubins, dizendo, porém, vindo dos serafins, querubins é do lado do tabernáculo, vindo dos serafins, porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Irmãos, vocês podem estar fazendo uma pergunta que vocês estão imaginando, a gente imagina, né? Está lendo, está imaginando. Espera um pouquinho, mas não queimou? Não queimou a boca do Davi, do Isaías? Colocar uma brasa na língua? Vocês já viram no monte, quando as folhas parece que todas elas parecem brasa? Quem já viu? Queima, Leninha? Não. É essa brasa aí. Essa brasa que a Bíblia, aqui ela chama nas mãos, mas em outras chama de tenaz. Uma colher, né? Por isso que diz, porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Ele usou uma colher, tirou, colocou na mão e levou para abençoar, para proteger, para limpar a boca do profeta. E ele continua dizendo, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Meu irmão, quando nós temos essa brasa, ela entrar na nossa boca, nós vamos receber muitas coisas. Eu começo dizendo hoje, aquele que quer ter o batismo no Espírito Santo,
nós vamos levantar um clamor, vamos usar a fé, porque hoje é dia de batismo no Espírito Santo, hoje é dia de transformação de cada um de nós, porque é isso que aconteceu com o profeta Isaías, é por isso que está escrito isso, são coisas são coisas impercebíveis por nós, invisíveis por nós, mas quem disse que os querubins não estão aqui voando? Quem disse que um não vai pegar com uma colher uma brasa e colocar na nossa boca? Eu creio, basta nós ter fé. E aqui dentro tem pessoas que estão buscando o batismo no Espírito Santo. E não vamos deixar de buscar. Porque ele vem. Não vamos deixar de receber essa brasa viva. Essa brasa que não queima. Mas a brasa que nos limpa. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. No versículo 8, que é onde envolve, sempre a gente usa esse versículo 8, quando nós falamos em missão, já era um profeta consagrado. Já era um profeta pronto para iniciar o seu trabalho. Que a Bíblia relata a vida desse homem em 66 capítulos. Versículo 8. Depois disto, quer dizer, depois de todo esse acontecimento, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Irmãos, às vezes Deus está falando isso para nós e nós ameaçamos só ouvir. Às vezes nós ouvimos, irmãos, mas não cremos, achamos que Deus não está falando isso para nós. Será que é para mim? Por isso nós precisamos ser atingidos com essa brasa que não queima, mas aperfeiçoa, limpa, perdoa, purifica. E Davi estava no ponto, estava certinho, estava sendo consagrado. E ele ouviu: a quem enviarei? Irmãos, Deus é o único que pode jogar o verde para colher o maduro. Nós, quando era mais jovem, usava muito isso, não sei se ainda usa hoje. A pessoa joga o verde para colher o maduro. A pessoa vai comprar uma égua, vamos lá, bem lá embaixo, bem lá no mundão. A pessoa vai comprar uma égua, ele já diz, mas parece que não tem, parece que essa égua aí está faltando um dente. Ele sabe, ele já abriu a boca da égua. Ele já viu que a égua não está faltando dente, não. A égua está bonitona, está jeitosa. Mas ele quer ouvir alguma coisa do dono da égua que seja algum defeito. Deus sabia onde estava Adão. Deus sabia do pecado de Adão. Por que ele diz: Adão está sem roupa? Adão, onde você está? Adão, você comeu da fruta?
Então, irmãos, aqui nessa passagem, nós vamos ver que Deus estava jogando o verde para Isaías. E Deus joga em nós também. Vamos pedir para o Pai, para o Espírito Santo deixar nós com os ouvidos bem aguçados, para nós ouvir Deus dizer, a quem enviarei? Deus sabia quem ele ia enviar. Ele tinha acabado de ser consagrado. E que consagração, hein? Que consagração do profeta Isaías. Ele queria ouvir isso aqui de Isaías. Ó. É isso que ele queria ouvir. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia. Deus está dizendo hoje para mim e para você que está em casa, nos assistindo. Ouve a minha voz. E a voz de Deus era o seguinte, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E Isaías, então disse eu, é a resposta de Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-te a mim. Quando Deus te chamar, Ele está te chamando, Ele chama a todos nós, Ele quer todos nós junto com Ele, Ele quer todo cristão, como eu li em Marcos e em Mateus, um fazendo discípulos e outro evangelizando. Levanta as duas mãos e diga, estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Me envia, Senhor. Me envia, porque eu sei que o acanhamento vai ir embora. Talvez a falta de conhecimento vai ir embora. Porque eu aceitando esse envio, eu aceitando esse chamado, o Senhor vai me capacitar. O Senhor vai me dar uma coragem. O Senhor vai me dar força. O Senhor não vai fazer que eu fique olhando que eu já estou meio cansado, que eu já estou velho, ou que eu sou muito criança, ou que eu sou muito novo, que eu não estou preparado. Não. Levante bem forte as suas duas mãos e diga, eis-me aqui, aqui estou. Eu quero receber seus dons, Pai. Derrama seus dons, Pai. Eu quero usar e eu quero que o Senhor me use, Pai. Oh, meu Pai querido, Deus poderoso, louvado seja Deus. Oh, Senhor. Comece a ouvir o chamado, Pai. Comece a ouvir o chamado de Deus. Ele não fala alto. Ele não fala alto que eu estou falando, não. Ele fala manso, bem mansinho. Se eu bater, se vocês ouvir, se vocês abrir a porta, eu cearei contigo. Jesus quer cear com cada um de nós. Jesus quer tirar nós desse marasmo. Às vezes achando que só vir na igreja está tudo bem. Não. Nós precisamos estar com os dois braços levantados e dizer, fala, Senhor, que eu estou aqui. Fala, Senhor, que eu estou aqui. Me usa, Senhor, que eu estou aqui. E a força que Ele vai dar para mim, para você, é inacreditável. Eu sou um dos homens abençoados por Deus. Porque a força que Ele me dá, eu só acredito porque eu tenho fé. Senão, não acreditava.
Não. E assim é com vocês. A força que ele dá. Ele é o leão da tribo de Judá. Vamos ficar de pé, vamos levantar um clamor, vamos pedir para o Pai que nós precisamos desses dons, que nós queremos os dons, que nós queremos ser transformados, que nós queremos essa brasa, que essa brasa seja colocada na nossa boca, para que nós nunca mais fale palavras torpes, para que nós seja, como diz o Salmo, que o salmista, o Salmo 40, que diz, esperei com paciência no Senhor, aleluia, Ele ouviu o meu clamor, Ele se inclinou para mim, porque Ele é grande, mas é humilde, e Ele tirou-me de um charco de lama profundo, aleluia, aleluia. E colocou na minha boca um cântico, aquele cântico que foi colocado em Isaías, porque foi limpa a boca de Isaías. E ele disse, eu te colocarei na tua boca um cântico, e não mais vai falar palavras torpes. E todos virão, e todos glorificarão a Deus. Oh, Pai, nós estamos aqui de mãos levantadas, nós queremos ir nesta missão, nós queremos receber o seu chamado, Pai. Nós queremos caminhar nesse chamado, Pai. Nós queremos ter aquela certeza que vamos encontrar barreiras, sim. Vamos encontrar dificuldades, sim. Mas o Senhor estará na nossa frente pelejando por nós. Foi o que foi dito hoje de manhã, lá no culto, Senhor, no ar livre. Que os hebreus estavam sendo prensados. Atrás deles o exército de Faraó. E na frente o Mar Vermelho. Mas o Senhor abriu. O Senhor vai nos fortalecendo, Pai. Vai batizando no Espírito Santo. Vai fazendo que as pessoas que têm o dom falem línguas. Fale, mas transmite. Não é só falar para a parede. É falar e transmitir. O que é que a voz dos anjos estão dizendo? Oh, Senhor da glória. Vai derramando, Pai. Derrama, batiza no Espírito Santo. Vai batizando, transformando almas, Pai. Vai encorajando as almas, Pai. Tira a timidez. Tira as dificuldades. Oh, Senhor Deus poderoso. Oh, Pai, nós queremos crer. Nós queremos levantar as mãos. Nós queremos estar sempre com as mãos levantadas. Nós queremos sempre estar dizendo ao Senhor, envia-te a mim, Pai. Eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Senhor da glória. Oh, glória. Aquele que consegue falar em língua, comece a falar em língua. Comece a glorificar a Deus. Não fiquem calados. Não fiquem calados, irmãos. Glorifique a Deus. Glorifique alto. Glorifique o Pai. Diga glória, glória, glória a Deus. Muito obrigado, meu Pai. Eu estou agradecido. Eu vou sair daqui uma nova criatura. Eu vou sair daqui uma pessoa reanimada, reavivada. Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Diga para o Pai que você está sentindo a brasa na tua boca, que ela está limpando, que ela está purificando a tua alma, que ela está preparando você para ser um missionário, para fazer as missões, e está preparando você para a eternidade. Oh, Senhor, oh, Pai querido,
Obrigado, Senhor, que essa mensagem de hoje, nós estamos aqui reunidos, nós estamos aqui em comunhão, seja igual para aquelas que estão em casa, para aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook. Vai libertando, vai transformando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Igreja, eu vou passou um pouco da hora, vocês desculpam, mas a palavra de Deus tem que ser dita. Eu vou ler os avisos e já vou liberar vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Quarta-feira, 19/4 às 19h30, culto de cura e libertação. Pastor Mário vai amanhã para Campinas, volta terça de noitinha, de tardezinha de noite. Estarei aqui com a graça de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão assistindo pelo Facebook, alguém da borda, que está acostumando vir aqui me visitar nos dias de semana, eu não vou estar aqui nem segunda, nem terça, mas na quarta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela força que Ele tem nos dado, eu estarei aqui com as portas abertas. E domingo, dia 23, de 4 às 9 horas, culto ao ar livre. E no mesmo domingo, 23/4 às 19h30, culto de louvor e adoração. Não é o quarto domingo, não é o último domingo, é o quarto, mas nós vamos ter um culto de adoração, de louvor e de ação de graça. E eu quero dar um aviso que eu acho bastante importante, que muito breve estaremos iniciando a construção. Essa semana já foi encaminhado o projeto de bombeiros, porque para se fazer uma coisa bem feita, irmãos, tem que ter tudo que a lei pede. Não adianta fazer as coisas pela metade. Então, já está saindo também o projeto, aprovação da parte de extintores de incêndio, isso também tem planta, e depois nós vamos iniciar a construção em nome de Jesus. E eu peço para que nós, inclusive para mim também, pedir para Deus que a gente não se encante só com isso aí. Até mesmo o pastor pode correr esse risco, só pensar na construção e esquecer que sem ele do seu lado, você não consegue construir e muito menos ir para a glória. Eu convido e peço para cada um de vocês procurar trazer uma família, trazer pessoas para vir congregar com nós, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço pela oportunidade de falar da tua palavra. Agradeço pelas pessoas que vieram aqui, Pai. Agradeço pela mente que o Senhor abriu esta noite, pelo avivamento que o Senhor derramou e vai continuar derramando. E tenho certeza, Pai, que cada um vai para a sua casa e que aqueles que entraram hoje a primeira vez, eu estou apresentando hoje o Adriano, que eu esqueci, eu fiz o convite para ele, ele está aqui, ele está assistindo a primeira vez, e eu digo, se estiver dentro da vontade de Deus, se ele gostou de nós, que ele continue fazendo parte junto com nós, nessa caminhada de fé, nessa caminhada de amor. Leve cada um de nós para nossas casas, aquele que deixou sua casa fechada, Pai. Todos estão com braços levantados e dizendo, eis-me aqui, aqui eu estou. Pode dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas aquele que deixou alguma encrenca ainda em casa, algumas coisas para resolver, ou um filho, ou uma filha doente, ou mesmo o pai, ou alguém caído na bebida ou na droga, você continue vindo, continue insistindo, e levante as mãos e diga, um dia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E de cada um na paz. Amanhã é segunda-feira, levanta de manhã dizendo,
Eu deitei, peguei no sono, acordei porque o Senhor me sustentou. Aquele que é empregado, que tem o patrão, sai orando e glorificando o nome, a empresa do patrão. Aquele que trabalha por conta, sai agradecendo porque está andando, porque tem o seu trabalho. E é assim que Deus quer de nós, e é assim que nós seremos mais que vencedores. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, permaneça com toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Igreja, ide em paz e muitas palmas para Jesus.